Ele havia ameaçado e tentado convencer. Em 15 de junho, o ditador de Belarus soltou uma bomba sem precedentes. Não era uma ameaça. Não era uma grande proclamação sobre a inevitabilidade da vitória da Rússia na Ucrânia. Pela primeira vez em 4 anos, Lukashenko acordou e percebeu que talvez, só talvez, ser o cachorrinho de Putin não seja exatamente bom para um país que faz fronteira com a versão de 2026 da Ucrânia, que poderia lançar mísseis e drones contra Belarus num piscar de olhos. Agora, após anos de ameaças e declarações, Lukashenko faz o que Putin nunca esperava, pede desculpas e recua. Em sua reportagem sobre uma entrevista que Lukashenko concedeu ao canal Al Arabiya, o Kiev Post revela que o ditador bielorrusso mudou completamente sua retórica e agora está pedindo paz entre a Rússia e a Ucrânia. Lukashenko considerou absurda a ideia de Belarus entrar na guerra de Putin e ressaltou que seus antepassados estão enterrados na Ucrânia, além de muitos em seu país terem laços com vítimas da ambição de Putin. Famílias bielorrussas moram na Ucrânia e ucranianas em Belarus e no sul do nosso país. Existem famílias mistas que se casaram, criaram filhos e viveram normalmente. Lukashenko afirmou que não havia fronteira, falando poeticamente sobre uma época mais pacífica antes de Putin iniciar sua onda de violência. Parece que alguém foi tomado por um enorme arrependimento e não faltam motivos para Lukashenko recuar. As afirmações de Lukashenko de que Ucrânia e Belarus já viveram em harmonia são uma reviravolta completa em relação à retórica que ele passou a guerra inteira propagando. Por mais de 4 anos, Lukashenko tem sido o cachorrinho obediente, engrandecendo Putin a todo momento, aliando seu país à Rússia e chamando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de todos os nomes possíveis, inclusive já o rotulando de canalha. Além de sentir saudade de tempos mais simples, Lukashenko enviou um pedido de desculpas direto à Ucrânia e seu líder. Se Volodymyr Alexandrovich se ofendeu, peço desculpas por essas palavras, disse Lukashenko, usando o nome do meio do presidente da Ucrânia por algum motivo. Ele disse que a Ucrânia pode ficar tranquila, pois não haverá ataque de seu país. Não se deve esperar ação militar de Belarus, muito menos de mim. É verdade que Alexander Lukashenko temperou esse pedido de desculpas com alegações de que só fez os comentários que fez devido a ameaças ucranianas sobre como poderiam eliminá-lo se fosse necessário. Apesar da desculpa, é uma mudança notável na postura de Alexander Lukashenko sobre a Ucrânia. Para entender como isso é notável, precisamos relembrar a guerra onde Alexander Lukashenko, por muito tempo, atuou como marionete de Vladimir Putin. Isso começou em fevereiro de 2022. A Bielorrússia rapidamente se envolveu na guerra enquanto Vladimir Putin reunia suas forças. A Rússia, por sua vez, dizia que não planejava invadir a Ucrânia nem preparar uma operação militar especial que derrubaria o país em poucos dias. Alexander Lukashenko acreditou nessa mentira. Aparentemente convencido de que Putin e suas forças esmagariam a Ucrânia, o ditador bielorrusso permitiu que Putin não apenas colocasse tropas em seu território, mas também usasse Belarus como uma das bases para toda a invasão. No inverno antes da invasão de Putin, mais de 30 mil soldados russos entraram em Belarus sob pretexto de treinamento. Mas o que eles estavam realmente fazendo era se preparando para cruzar a fronteira de 1.084 quilômetros que Belarus compartilha com a Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, foi exatamente isso que fizeram. Apesar do rápido avanço inicial da Rússia, que quase capturou Zelensky nas primeiras horas, segundo o The Guardian, abril de 2022, a Ucrânia organizou forte defesa. A Rússia foi repelida. Em seguida, uma onda de apoio ocidental chegou, e a nação que seria esmagada começou a evoluir até se tornar a potência militar atual. Isso deveria ter alertado Lukashenko. O fracasso da poderosa Rússia em conquistar uma nação menor mostrava que sua confiança em Putin era equivocada. Mas o discurso duro e o apoio à Rússia continuaram por mais de 4 anos. Lukashenko certamente se pronunciou após a organização antigoverno bielorrussa Bipol derrubar um avião russo A-50 AWACS na base aérea de Machalist e Machilit, Bielorrússia, em fevereiro de 2023. 2 explosões destruíram 350 milhões de dólares em equipamentos russos nesse processo. Parecia que Lukashenko estava ignorando mais um aviso. Lukashenko seguiu apoiando Putin e realizando exercícios militares conjuntos na Rússia, frequentemente próximos à fronteira com a Ucrânia, para deixar clara a ameaça. Em janeiro de 2025, Lukashenko declarou que não se arrepende de ter permitido que a Rússia usasse Belarus como base de invasão,
chegando a afirmar que Putin é como um irmão mais velho para ele. Naquele tempo, não havia indícios da reviravolta que vimos agora. Se algo mudou, Lukashenko intensificou o discurso duro em 2026. No dia 12 de maio, Lukashenko pareceu perder a cabeça ao declarar que Belarus iria mobilizar seletivamente unidades militares para prepará-las para a guerra. Ele ressalvou que, se Deus quiser, isso pode ser evitado. Mas todos os indicadores pareciam apontar para o ditador de Belarus preparando seu país para uma luta. E só poderia haver uma nação contra a qual Belarus teria que lutar: a Ucrânia. Os comentários vieram na esteira de inspeções e exercícios realizados, envolvendo 6.000 reservistas e pessoal. Falando em exercícios, Belarus parecia se aproximar mais do envolvimento direto na guerra da Ucrânia do que antes. Em 21 de maio, caminhões com mísseis balísticos intercontinentais entraram nas florestas de Belarus. Eles estavam lá como parte de uma série de exercícios militares realizados no território do país junto com a Rússia. Putin e Lukashenko acompanharam os exercícios, feitos para treinar soldados bielorrussos a preparar e implantar armas nucleares táticas assim que a Rússia ordenasse. Após 3 dias de exercícios, parecia que Lukashenko entregou o exército bielorrusso à Rússia para usá-lo como quisesse. Mas agora aqui estamos. Menos de um mês depois que esses exercícios foram concluídos, Lukashenko está pedindo desculpas a Zelensky, alegando que suas declarações de que o líder ucraniano é um canalha e um nazista foram feitas no calor do momento e foram injustas com um homem que está lutando pela sobrevivência do seu país. Então a pergunta que precisa ser feita é: por que Lukashenko recuou e pediu desculpas? Poderíamos apontar vários motivos, como o fato de que, em 20 de maio, a New Voice of Ukraine revelou que 80% dos bielorrussos se opõem à ideia de seu país participar da guerra de Putin. Isso foi como um balde de água fria no rosto de Lukashenko. Enquanto ele ficava todo agitado sob as ordens de Putin, a grande maioria do seu povo estava dizendo claramente que não aceitaria de jeito nenhum o chamado para a guerra que Lukashenko parecia estar preparando. Salvar a própria pele para manter sua ditadura pode ter sido toda a motivação que Lukashenko precisava para tentar, ao menos em parte, se livrar do controle de Putin. Mas há mais do que isso. Além da simples autopreservação, existem 3 razões pelas quais Lukashenko acabou de fazer uma reviravolta que ninguém esperava, e todas as 3 se combinaram para forçar o ditador bielorrusso a se ajoelhar diante da Ucrânia. Antes de continuarmos, uma observação rápida. Este é o The Military Show, e é por isso que produzimos vídeos. Para mostrar como o poder se move e o que influencia as decisões de homens como Lukashenko. Se você quiser acompanhar, certifique-se de estar inscrito no canal. Então, os 3 motivos. O primeiro não envolve a Ucrânia. É tudo sobre a Rússia. Durante sua entrevista, Lukashenko revelou que, apesar de toda a sua retórica agressiva, ele sabe que Belarus quase certamente dependeria totalmente da Rússia para a defesa se algum dia se envolvesse diretamente na guerra da Ucrânia. Isso sempre foi fato, mas a revelação é que Lukashenko entende o real significado disso. Belarus não podia contar com a ajuda suficiente da Rússia para proteger seu território. Entrar no conflito seria inaceitável e deixaria Belarus vulnerável, diz Lukashenko, afirmando que já disse isso a Putin antes. Já afirmamos várias vezes que é inaceitável a guerra entre Ucrânia e Rússia atingir o território de Belarus. Putin e eu discutimos essa questão, afirma Lukashenko. Este é um raro momento de lucidez para o ditador insano de Belarus, mas não é uma revelação repentina. Por mais estranho que Lukashenko pareça, ele é inteligente o bastante para notar que os últimos anos mostraram o real valor da suposta proteção da Rússia em tempos difíceis. Putin passou anos ampliando a influência da Rússia, prometendo proteger aliados. Mas essa fachada começou a desmoronar em dezembro de 2024, quando o ditador sírio Bashar al-Assad e seu regime ruíram diante de uma rápida revolta dos rebeldes. Putin não fez nada para proteger um homem que deveria ser um de seus aliados mais próximos e, em privado, já havia começado a ficar frustrado com al-Assad por ele se recusar a fazer concessões nas negociações antes de sua queda. Já em 2026, Lukashenko viu as coisas irem de mal a pior para os líderes que se aliam à Rússia. Nicolás Maduro, líder da Venezuela e aliado da Rússia, foi tirado de circulação por uma operação dos Estados Unidos em janeiro, sendo detido e extraído. No início da Operação Fúria Épica no Irã, os Estados Unidos mataram o líder supremo Ali Khamenei. Esses líderes investiram muito em armas russas e contavam que Putin os defenderia diante de ameaças.
Assim como com Al-Assad, a Rússia só fez condenações fracas enquanto seu suposto apoio desmoronava. Em abril, Lukashenko teria testemunhado o corpo africano da Rússia recuar de uma localidade estratégica no Mali, mostrando novamente como as promessas de proteção de Putin pouco valem na prática. Mesmo alguém como Lukashenko não pode ignorar a mensagem clara que isso transmite, mesmo quando ele tem a vantagem de governar um país que é diretamente ligado à Rússia. Se Belarus brigar com a Ucrânia, a Rússia não ajudará. E Lukashenko sabe disso. Por isso ele diz que Belarus está vulnerável. Ele viu regimes caírem enquanto Putin nada fazia, e presenciou por anos falhas dos sistemas de defesa aérea russos em impedir drones e mísseis ucranianos de atingirem alvos na Rússia. Prometer muito e entregar pouco em proteção é o estilo russo. Putin perdeu credibilidade por suas próprias ações. Estados como Nicarágua, Cuba e muitas pequenas nações africanas, que viram o que aconteceu no Mali, antes sob influência da Rússia, agora questionam confiar na Rússia, pois ficou claro que ele sempre prioriza seus próprios interesses. Lukashenko provavelmente faz as mesmas perguntas que essas nações. Embora seja tarde para evitar colocar todos os ovos na cesta russa, agora ele tenta retirá-los com cuidado, pois sabe que não pode confiar que a Rússia apoie Belarus em um conflito. Ninguém pode. Vamos retomar o comentário sobre a vulnerabilidade de Belarus. Essa afirmação revela mais do que aparenta, não se limitando à baixa chance de a Rússia proteger Belarus. Ela também revela o segundo motivo de Lukashenko pedir desculpas e tentar voltar atrás em toda a bravata acumulada ao longo da guerra. O ditador de Belarus sabe que a Ucrânia pode atacar seu território a qualquer momento e não pode impedir. Por isso, atacam alvos e não a linha de frente. Os ucranianos estão atacando civis, monumentos históricos e culturais, refinarias de petróleo e fábricas. Eles estão atacando por toda a Rússia, até os Urais, com drones. Esse é o tipo de guerra que temos, afirmou Lukashenko na entrevista. Vamos retroceder antes de analisar o significado disso. Civis, Lukashenko. Quem faz isso é a Rússia, e você sabe. De acordo com o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 16.126 civis ucranianos estão confirmados como mortos em decorrência dos ataques russos, com outros 46.590 feridos até 31 de maio. Em 15 de junho, no mesmo dia do pedido de desculpas de Lukashenko, um ataque russo matou 11 pessoas. É a Rússia que ataca civis, não a Ucrânia. A mensagem central de Lukashenko é que a Ucrânia desenvolveu uma capacidade que Putin provavelmente disse que nunca existiria. Ataques de longo alcance são a principal estratégia da Ucrânia em 2026 e o ditador bielorrusso vê vários alvos queimando na Rússia. Os números contam a história. Maio foi o mês com mais ataques de longo alcance da Ucrânia em 2026 até agora, quando atacou 18 instalações de petróleo e gás em toda a Rússia, usando drones e mísseis, além de muitos outros alvos. De acordo com a The Economist, a Ucrânia está a caminho de completar 800 ataques em território russo até o final do ano, assumindo que mantenha o mesmo ritmo que vimos até agora em 2026. Quando Lukashenko afirma que Belarus está vulnerável, ele quer dizer que o país é incapaz de impedir ataques aéreos intensos e rápidos da Ucrânia. Belarus faz fronteira com a Ucrânia, o que torna o país incrivelmente fácil de atingir. E com apenas 207.595 km², Belarus também é um alvo muito menor para ser atingido do que a Rússia. Seu equipamento valioso e instalações industriais estão concentrados, diferente da Rússia, onde ficam espalhados pelo país. Se a Ucrânia decidir atacar, ela teria uma abundância de alvos à disposição, e Belarus simplesmente não conseguiria deter o ataque. Belarus é militarmente vulnerável, pois está exposta ao exército ucraniano como se estivesse em suas mãos. Entendemos claramente que nossas principais instalações vitais, industriais e logísticas seriam atacadas, disse Lukashenko, e ele está certo. A Ucrânia sabe exatamente como lidar com a Bielorrússia, militarmente falando, e não há nada a ganhar se Lukashenko cumprir todas as suas ameaças. Ele adota a abordagem oposta, pedindo perdão para evitar drones ucranianos atacando instalações de energia, em um país que fatura cerca de 2 bilhões de dólares anuais com produtos de petróleo, ou como intermediário nas vendas russas de petróleo e gás. Chegamos ao motivo final da reviravolta de 180 graus de Lukashenko. Isso também é sugerido em uma das citações compartilhadas. Lukashenko percebe que Belarus está exposta ao poder militar da Ucrânia na batalha aérea. Essa exposição abrange todos os aspectos das forças armadas bielorrussas. Belarus, sendo um país pequeno, não consegue se igualar à força da Ucrânia,
agravando o dilema da proteção russa já citado. Vamos analisar os números. Em 20 de maio, após ameaças de mobilização de Alexander Lukashenko, o New Voice of Ukraine relatou comentários do deputado ucraniano Roman Besmiatsny. Ele revelou que Belarus possui um exército de 46 mil conscritos, mas enfrenta grande escassez de munição e equipamentos, principalmente veículos blindados, para apoiá-los. A Rússia desviou a maior parte dos estoques de Belarus, deixando o país praticamente indefeso, disse Besmiatsny. Mesmo que o exército tivesse suprimentos, a Ucrânia está em um ponto em que está causando mais de 30 mil baixas por mês ao exército da Rússia. Isso representa 2/3 do exército bielorrusso dizimados em um mês, e o restante não deve durar até o próximo mês. Literalmente não há nada, militarmente falando, que Belarus possa usar contra a Ucrânia, a não ser a Rússia estacionar armas nucleares em seu território. A Ucrânia tem 900 mil militares ativos em suas fileiras e 4 milhões de reservistas, aponta o Global Firepower. A Ucrânia gasta 45 bilhões de dólares por ano em sua defesa, o que também é 45 vezes mais do que a Belarus. A Ucrânia dobrou o número de aeronaves e tem muito mais experiência em pilotá-las, além de ter o dobro de tanques e quase 40 mil veículos blindados a mais. E ainda tem os drones. Milhões de drones FPV, dezenas de milhares de drones de ataque de longo e médio alcance. Esse exército de metal é algo inédito para a Belarus e acabaria com qualquer confronto iniciado por Lukashenko rapidamente. Considere essas 3 questões e verá por que um dos fantoches de Putin recua diante da Ucrânia. A guerra acontece quase em nosso quintal. Não queremos esse conflito, pois poderíamos sofrer tanto quanto ucranianos e russos, afirmou Lukashenko ao encerrar a entrevista. Ele disse que sempre acreditou que o conflito deveria terminar e acordos de paz fossem firmados entre as partes. Você não sempre acreditou nisso, Lukashenko. Não teria apoiado Putin por tanto tempo e tão diretamente se acreditasse. Mas agora, Lukashenko finalmente parece ter percebido que é apenas um peixe pequeno, tentando enfrentar um titã ucraniano. A luta seria desesperadora. Belarus seria eliminada, ou como 80% da população não apoia a guerra, simplesmente se recusariam a lutar. Lukashenko pode estar recuando por medo. Mesmo assim, é algo antes tarde do que nunca. O fantoche de Putin cortou um fio, e outros podem seguir nos próximos meses. Parece ser um momento de clareza após meses de insanidade. Recentemente, parecia que a Ucrânia teria que se preparar para uma guerra com Belarus, após os comentários de Lukashenko sobre mobilização. Analisamos esses comentários e seu possível significado na época. Confira nosso vídeo para saber mais. E se você gostou deste vídeo, certifique-se de estar inscrito no The Military Show para não perder nenhum dos nossos comentários sobre os últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.